Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Unifip, o nosso espaço de conversa, discussão, informação e interação. Antes de tudo, eu quero saber, vocês estão acompanhando essa nossa trajetória de episódios? Hoje é o 8º episódio, então você olha aí na nossa playlist no YouTube, ou então no Spotify, tem aí também os podcasts dos cursos de enfermagem, do curso de direito, todo o conteúdo aí para vocês acompanharem. Hoje, em especial, nessa semana em que se comemora o Dia do Professor, nós trazemos exatamente essa temática para ser discutida aqui no podcast Unifip. E aí eu tenho 2 professores aqui comigo. Nós temos Tereza Bezerra, que é psicóloga e professora aqui do Unifip e coordenadora do curso de psicologia. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Ivan. Também está aqui com a gente Arthur Hipólito, que é biomédico e coordenador do curso de biomedicina. E professor também. E professor. Olá a todos. Então, por que Arthur? Por que Tereza? Nós estamos ressaltando esse ano na nossa campanha de Dia do Professor exatamente a valorização que o Unifip dá aos alunos egressos, né, profissionais que retornam para o Unifip como professores. E é exatamente essa representação que Tereza e Arthur têm aqui hoje. Deixa eu começar perguntando aqui para vocês, como é que foi a trajetória acadêmica de vocês? Arthur, eu me lembro mais ou menos que é da mesma época, Tereza é mais recente. Quer começar, Tereza? Pode ser. Bom, gente, eu comecei o curso de psicologia em 2015 e aí durante minha trajetória acadêmica eu costumo dizer que uma palavra que define ela é curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, porque apesar de estar cursando psicologia naquela época, eu era dos números, eu gostava de exatas. E aí eu comecei em 2015 e comecei com aquela curiosidade, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse curso? E aí, o que me fez continuar no curso foi justamente essa curiosidade de conhecer a psicologia como uma ciência multifacetada. Primeiro semestre eu tive uma disciplina, que era ciência e profissão, e lá me apresentaram a psicologia para além da clínica. Porque muitas vezes a gente se limita à psicologia apenas clínica. E aí eu pude perceber que mesmo estando na psicologia, eu conseguia trabalhar com números, conseguia trabalhar com estatística, com psicometria, avaliação psicológica, que é uma das minhas especialidades. Então, minha trajetória ela foi marcada por bastante curiosidade. E aí essa curiosidade me fez ingressar em vários programas que a instituição oferece, desde aquela época até os dias atuais, e muitas vezes os alunos nem conhecem. Você é daquelas alunas engajadas, assim, que estavam em todo o projeto. Isso. Aí, essa curiosidade, esse engajamento me fez participar de muitos projetos de pesquisa, alguns projetos de extensão. Eu era mais da pesquisa, não era tanto da extensão. 4 monitorias. Então, quando eu cheguei no 6º período, mãe chegou a perguntar, você ainda quer fazer engenharia? Eu disse, não, mãe. Na verdade, eu queria ser professora e eu consigo ser professora de psicologia a longo prazo. E aí, ser professora, para mim, é uma realização e tudo foi essa casa que me proporcionou. Quando eu saí daqui em 2019, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal da Paraíba. E lá, quando eu cheguei, eu achava que ia ser um outro mundo, assim, conteúdos difíceis. Mas, na verdade, a primeira disciplina que eu cursei lá é uma disciplina do 4º período do curso de psicologia aqui. Já foi preparada. Isso, e quando eu cheguei lá, já tinha um conhecimento prévio, então foi bem tranquilo. E aí eu fiz mestrado, esse envolvimento com esses projetos que a instituição me proporcionou me fez enveredar por essa área da pesquisa, e hoje eu atuo nessa área organizacional, que anda de mão dadas com a avaliação psicológica, que é uma das áreas da psicologia, e junto a isso, continuo fazendo minhas pesquisas e na docência, que é o que eu gosto muito. E o Unifip é um lugar que me realiza enquanto docente, porque foi essa casa que me formou. Eu já tive a experiência, Mivan, de ser professora em outra instituição, mas eu não me sentia realizada de estar lá como eu sinto de estar aqui, porque é reflexo dessa minha trajetória acadêmica. Entendi. E você, Arthur? Quem era o Arthur, aluno de biomedicina? Bom, eu ingressei no Unifip, né, no curso de biomedicina, em 2008. E quando biomedicina veio para Patos, ficou conhecido como o curso do futuro. Então, os patoenses, o pessoal da região não sabia muito bem, a gente não sabia o que era biomedicina,
mas todo mundo dizia, é a profissão do futuro, pode trabalhar em laboratório, pode ser pesquisador, pode ser professor. E no primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse hoje, a disciplina de histologia. E aí uma professora muito importante da minha formação, a professora Maria do Livramento, ela estava mostrando lá os tecidos da pele, e eu olhei e disse, eu vou trabalhar com isso. Não sabia muito bem o que era, mas quando eu vi, eu disse, eu vou trabalhar e vou dar diagnóstico nessa área. E hoje eu trabalho com isso. E durante a graduação, também assim como a professora Tereza, me engajei em muitas monitorias, em projeto, comecei a entender o que era um artigo científico, a importância de um artigo científico, e sempre soube que, independente da área da biomedicina que eu fosse, eu seria professor e seria pesquisador. E me formei, sou egresso 2 vezes, porque assim que eu me formei, eu entrei no Biolab, nosso laboratório escola, como preceptor de estágio. E aí chegou um momento em que eu precisava sair para fazer meu mestrado, meu doutorado, e aí saí, fui para a Universidade Federal de Pernambuco, e regressei, na verdade, há uns 2 anos, já como coordenador. Pois é. Só para pontuar aqui em números, como Tereza colocou, hoje o Unifip, nós temos 104 professores, só aqui no Campus Patos, que são egressos, ou seja, são profissionais formados pelo Unifip que voltaram à instituição como professores. E aí eu vou um pouquinho mais além. Os cursos que têm mais aluno, mais professor egresso são biomedicina, com 14 professores, e enfermagem também com 14 professores, seguido de nutrição com 12 professores que se formaram aqui no Unifip. Você falou da professora que era sua referência já no primeiro dia de aula. Quem eram esses professores assim que vocês lembram e que você diz assim, esse professor aqui marcou minha trajetória? Quer falar primeiro? Começa, aí eu passo para você. Mirvan, principalmente professores que eram engajados com pesquisa e que vinham de uma realidade, né, de outras cidades, de capitais, e que traziam para a gente essas informações de que era um laboratório de pesquisa e a realidade sobre pesquisa biomédica, né? E além disso, professores que eram muito engajados na área de laboratório. Quando eu comecei biomedicina, o meu sonho era ser referência em laboratório. Mas isso vai mudando, né? Hoje, quando os alunos perguntam, o senhor atua em que área? Eu digo, não sei, porque a biomedicina é tão diversificada, uma hora a gente está na estética, outra hora a gente está na pesquisa em bancada com animais, outra hora a gente está entendendo melhor questões de saúde pública para a sociedade, para a população LGBTQIA+. Então, é uma diversidade. Então, na minha época, eu me lembro que quem me fazia brilhar os olhos eram professores que eram engajados com pesquisa. Tereza. Assim como o professor Arthur, o que me fez permanecer no curso foi essa possibilidade de trabalhar com pesquisa. E assim, diversos professores marcaram muito minha trajetória. Uma professora que marcou muito minha trajetória foi uma professora que veio da Inglaterra, Kátia Vione, ficou por aqui 6 meses. E aí, durante esses 6 meses, ela me ensinou a escrever um artigo científico. E aí, ela me lembra que quando virou o semestre, ela encontrou comigo e disse, só tem uma péssima notícia. Tô indo embora, mas também tem uma boa. Tem uma colega minha que tá chegando aqui e que aí ela vai te adotar e vai permanecer contigo trabalhando nessas pesquisas que você tem interesse. E até a professora Larissa, que está em Campina Grande hoje, na coordenação de psicologia. Do curso de psicologia. Isso, ela foi minha orientadora, então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com a pesquisa junto com ela. E, na prática, foi a professora Tessia. Eu me via no meu curso de uma forma que eu não gostava de nada prático. E aí eu lembro que no estágio, Tessia disse, tu vai gostar disso. E eu disse, duvido, eu só gosto de pesquisa. E ela, não, vamos esperar. E aí, quando terminou o semestre, ela ofereceu um estágio extracurricular. E aí eu pude perceber que eu poderia ser pesquisadora e também poderia atuar na psicologia enquanto profissional, assim como o Arthur. Então, assim, vários professores marcaram, mas elas 3 foram as professoras que mais marcaram a minha trajetória acadêmica. Eu até costumo brincar com elas e dizer que elas são professoras de vida mesmo, porque até hoje a gente mantém esse contato, tanto na prática como também na pesquisa. E a maioria das coisas que eu produzo ultimamente são com alguns alunos meus que também gostam dessa área de pesquisa, mas com essas professoras. Sempre terão uma delas nesses estudos, nesses artigos, e a gente vem mantendo esse contato. Engraçado. Como Tereza, eu também sempre fui muito prático.
né? Eu entrei aqui no Unifip em 2008, né? Da mesma Era leva contemporâneo. de Arthur. Entrei em 2008 e eu já era engajado em estágio, em cobertura de evento. Então, eu acho que minha trajetória acadêmica se define muito assim, né? E hoje eu me incluo nessa cota aqui de professores que são egressos. E aí eu queria saber de vocês, como foi voltar, dizer assim, eita, eu saí aqui da cadeira de aluno e hoje eu sento na mesa como professor, né? Como foi essa emoção? Foi uma realização de um sonho, assim. Eu sempre quis ser professora, né? Quando eu era criança era de matemática, era de engenharia. Mas quando eu entrei na psicologia, a meta passou a ser professora de psicologia. E quando eu fiz a minha primeira seleção, que foi para a professora da ESISA, né? São os nossos cursos técnicos. E comecei a ministrar aula lá, era a realização de um sonho, estar ali naquela sala. Foi muito rápido, porque junto com o final da graduação, eu comecei uma especialização. E aí eu terminei a especialização, acho que 2 meses depois da conclusão de curso. E aí foi logo quando abriu o edital. Então, assim, foi muito rápido, foi antes do que eu esperava. E eu vi que ali era onde eu me realizava enquanto profissional. Gosto muito da prática, mas o que me realiza é estar em sala de aula. Então, foi uma emoção muito, muito positiva. E maior ainda foi quando eu fui para o curso de psicologia. Porque era o meu curso de origem, né? O meu curso de formação. Então, eu tinha esse sonho, esse objetivo de ser professora de psicologia, de acolher outras pessoas, assim como eu fui acolhida um dia, e de passar o pouco que eu sei para esses alunos. E eu me sinto muito... Isso, me Essa sinto missão muito... do professor de compartilhar o que sabe, né? Eu me sinto muito realizada quando eu vejo um aluno, por exemplo, publicando o seu primeiro artigo. Então, eu fico muito, muito realizada. Sim. Aquilo ali, para mim, não tem dinheiro que pague aquela realização de ver ele feliz, ele empolgado, porque ele conseguiu fazer algo, porque ele conseguiu publicar algo. Às vezes é mais fácil para a gente ir lá e fazer. Como você disse, a gente é muito prático, né? Nós somos muito práticos. Então, às vezes tenho vontade de chegar a fazer e resolver o problema, mas ensinar ele, deixar ele quebrar um pouquinho de cabeça, assim como eu quebrei um dia, e ver ele conseguindo entregar aquele resultado, me realiza muito em sala de aula. Voltar para o Unifip é uma realização, né? E também um desafio, porque estar como coordenador, né? Você pega toda uma história de outros coordenadores que iniciaram o curso, que mantiveram o curso erguido. Então, às vezes é desafiante, mas a equipe que nós temos, tanto do próprio curso quanto, né, todo o aparato que a equipe do Unifip dá para a gente, então poder reencontrar colaboradores que à época eu era aluno, né, e agora são colegas de trabalho, é muito gratificante também. E quando eu falo em apoio, curiosamente, a gente tem apoio extra-curso, digamos assim. Então, por exemplo, a gente tem, enquanto docente, enquanto coordenador, um RH que escuta a gente e que a gente tem a liberdade de ir lá e poder trocar ideias para melhorar o funcionamento do curso. A gente tem, por exemplo, as pró-reitoras que estão sempre com a gente, a nossa vice-reitora, que está sempre de portas abertas, né, para a gente. Às vezes a gente chega lá, dona Silvânia, como é que faz isso? Me oriente nisso, não sei fazer isso. E ela sempre com aquela paciência dela, nos dando os caminhos, né? E o nosso magnífico reitor, sempre também disposto a colaborar, incentivar com o curso. Ele tem um apreço pelos cursos, então sempre quando a gente vai com uma ideia nova, a gente vai lá pedir orientação, e ele sempre também com as portas abertas. Então isso é muito gratificante, porque as nossas ideias podem ser colocadas em prática. Então isso é gratificante, é gostoso para a gente enquanto profissional. Você falou sobre essa questão de reencontrar aqui pessoas que na época da sua formação, né, já estavam como colaborador. Como é se ver agora como colega de trabalho? É legal, né? É legal, porque antes a gente já tinha um relacionamento até que carinhoso, né? Enquanto aluno e colaborador. Agora a gente tem um outro tipo de relacionamento, é uma outra postura, mas que não deixa também de ser carinhosa, né? A gente tem muito respeito, tem muita dedicação, mas tem um carinho também relacionado. É bem gratificante, e enquanto o aluno egressa, você hoje ser colega dos seus professores. E estar ali, né, conversando de igual para igual. Sim. E mantendo essa relação. Eu sempre fui muito próxima aos meus professores. Quando eu era aluna,
Os meus professores costumavam brincar que meu apartamento era a casa de apoio. Então, assim, tinha uma relação próxima com eles desde então. E hoje, poder desenvolver uma relação profissional mais próxima e até mesmo um vínculo de amizade é muito gratificante. E eu acho que, assim, a gente tende a respeitar ainda mais, né? Porque fizeram parte da nossa trajetória acadêmica. Lá no curso, Mivan, hoje, acho que 80% dos professores que estão foram meus professores. E os outros 20% foram contemporâneos da minha época. Os nossos 4 núcleos gestores do curso são egressos. Eu estou na coordenação recentemente. E assim como o Arthur disse, é desafiante, mas a gente tem apoio de todos os lados. Quando a gente tem uma dúvida, saber a quem recorrer. Exato. E tem como recorrer. E aí o professor Murilo é o coordenador de estágio, também é egresso, inclusive éramos da mesma turma. A professora Martina, que coordena o serviço escola, era egresso da mesma turma que eu. E o professor Bruno Lucena, que ele era alguns semestres na nossa frente, acho que ele deve ter terminado o curso por volta de 2017, 2016, a gente estava na metade, que também é egresso. Então, a gente tem uma relação muito boa, porque antes de sermos colegas de trabalho, geralmente nós éramos colegas de projetos, de monitorias. Então, todos nós já tínhamos ali um vínculo e é muito positivo manter essas relações, né? Fazer manutenção dessas relações. E, assim, somos nós ainda jovens, né? Sim. E vocês acham que isso facilita a lidar, ou até a linguagem com essa geração que nós temos agora de alunos, que já é um pouco diferente da nossa? A gente tinha um perfil, né? Naquela época ainda um pouco menos tecnológico, hoje todo mundo já muito mais tecnológico, né? Como é esse diálogo hoje com os alunos? Facilita bastante. Inclusive, a única rede social que eu tinha era Instagram. Mas recentemente até um TikTok me fizeram criar. Habilidade para fazer vídeo, zero. Mas facilita muito entender, né, essa geração deles, para que a gente consiga se comunicar de uma forma mais assertiva e saber lidar com as demandas que surgem, que é bem diferente da nossa época, que não faz tanto tempo. TikTok eu não baixei ainda não, mas eu sou um Instagramer. Olha, é bem diferente, a velocidade com que as coisas acontecem é muito diferente da nossa época. Às vezes tem que ter um equilíbrio, a gente também tem que ir no ritmo deles, mas às vezes tem que puxar um pouquinho, não é por aí. Por exemplo, a gente costuma dizer que às vezes eles pensam que a sala de aula é um TikTok, né? Que, esse assunto não estou gostando, vou passar. Mas aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura para dizer, não, isso aqui não pode passar porque isso é importante, e tentar prender a atenção deles, em sala de aula, para poder conseguir concluir o conteúdo e dar o que tem que ser dado, né? Mas é um desafio também. Usar essas tecnologias ao nosso favor, né? As TICs têm sido bastante úteis nas nossas salas de aulas, acredito eu. Assim como lá em psicologia tem acontecido, lá em biomedicina também, pela comunicação que eu tenho com o professor Arthur. Então, é usar isso ao nosso favor. Sabe que isso vai prender a atenção deles? Muitas vezes o aluno está lá em sala de aula, então, bora jogar um Kahoot. Então, pega aquele conteúdo, que às vezes é denso, transforma num Kahoot, num formulário online, e aí ele usa aquele celular que ele não consegue muitas vezes se desprender em prol daquela aula e nem percebe que isso está sendo feito. Então, é usar isso a nosso favor. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Esse pessoal aí da era digital. Vocês acham que essa é um dos maiores desafios dos professores hoje? Exatamente diante de tantas informações às quais nós somos expostos, conseguir atrair a atenção do aluno por aquele período ali de 1 hora. Com certeza, Tereza. Bastante. E até assim, é um desafio prender a atenção deles e também a gente se capacitar para poder usar as ferramentas, né, digitais de forma adequada também. Então, a gente também precisa entender, saber o time de usar na hora certa, como usar para poder encaixar na metodologia que a gente quer. Isso, fazendo uma metodologia ativa, consegue prender mais, e a gente percebe que eles fixam mais esse conhecimento, que às vezes é importante, porém denso, então a gente precisa se adaptar a essa realidade
para conseguir passar o que é importante e o que é necessário, que ele saia daquela aula sabendo por que é importante e como aplicar aquilo ali. Exato. Em relação Tereza colocou que ela, criança, já queria ser professora. Arthur, você já tinha esse... Não, por incrível que pareça, eu era tímido na época de escola para apresentar. Para apresentar trabalho, era uma choradeira. Segurava assim. Segurava e ria e chorava a cartolina. Mas durante o curso, na primeira monitoria que eu pleiteei assim, eu já disse, opa, eu quero ser professor. Vocês veem hoje, nessa geração, as pessoas com esse mesmo desejo, porque, assim, infelizmente, durante algum tempo, a profissão do professor foi um tanto desvalorizada, né? É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Vocês veem hoje os alunos, eles com essa vontade também de dizer, eu vou ser pesquisador, vou seguir na docência, é isso que eu quero? Hoje eu vejo bem mais do que na minha época. Por exemplo, na minha época, eu acho que tinham 2 pessoas na minha sala que queriam seguir a docência. Outras foi realmente o destino que levou aquela pessoa a ser professora. Mas hoje em dia eu percebo que é bem mais forte esse desejo por estar na docência, o interesse em cursar uma pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado. Então eu percebo que hoje eles procuram mais lá na psicologia, não sei lá na biomedicina. Eu acredito também, Tereza, que por conta, na minha época, a gente tinha que ir para um grande centro distante para poder fazer um mestrado. Sim. Hoje já está mais descentralizado, mais acessível, né? Mais acessível. Biomedicina, muitos alunos já entram querendo essa veia de pesquisa e de docência. E eu acho que a professora Tereza concorda comigo, é tão gratificante e bonito quando um aluno diz assim, eu quero ser professor por conta do senhor, por exemplo, né? Eu me inspiro no senhor. Aí você diz, opa, isso aí é a gratificação, é o reconhecimento do trabalho. Deixa até uma lágrima, né, Arthur? É verdade. Tô fazendo certo. E tem também a questão, o diferencial de nós estamos em uma instituição que, obviamente, por ser uma instituição de ensino, instituição formadora, mas preza muito pelos professores, né? Da condição de trabalho. Eu acho que isso é muito importante para desenvolver um bom papel aqui dentro. Se a gente não tiver um ambiente no qual exista bem-estar naquele local de trabalho e qualidade de vida, a gente não vai conseguir passar aquele conteúdo como deveria. Na verdade, a gente não vai conseguir desenvolver nenhuma das nossas funções. E no Unifip é proporcionado esse bem-estar no ambiente de trabalho, essa qualidade de vida. Como o Arthur disse no início, eles nos dão autonomia ao mesmo passo que eles não soltam nossas mãos. Então, a gente pensa de maneira estratégica o que pode ser feito e sabe que vai ser acolhido por essas instâncias superiores, né? Pró-reitorias, vice-reitoria, reitoria, gerência de gestão, eles sempre estão ali para atender e escutar as necessidades e as dores de cada curso e solucionar, né, de uma forma mais viável ali para ambas as partes. E a questão de valorização também, né? Eu acredito que a gente nunca é feliz em um local que não valoriza a gente, né? O nosso trabalho e tal. Então, eu também conheço um pouco da realidade de psicologia, mas, por exemplo, em biomedicina, nós temos um núcleo duro, né, de professores, de colaboradores que vestem a camisa mesmo e querem que o curso vá para frente, desde do pessoal do apoio, Dona Fátima, que está lá todo dia no bloco da gente, fazendo a limpeza, deixando tudo organizado para a gente, vestem a camisa para dizer assim, biomedicina, psicologia, nutrição, outros cursos vão funcionar, vão dar certo. Então, a gente quer, por exemplo, a maioria dos nossos cursos funcionam no turno da noite. Então, durante o dia e a tarde, a gente fica programando, organizando tudo para quando os alunos chegarem, estar tudo ok, tudo organizado, para eles poderem realmente exercer o destino, né? O objetivo deles, que é uma sala de aula, um laboratório, enfim. Ambiente organizado. Exato. Vocês já se viram em algum aluno? Eu me vejo. Tá ali dando aula e ver aquele aluno dizer, eu era esse aluno Total. aqui, esse perfil. Total. Né? Os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas, assim, ou então eu sempre fui, assim, um pouco questionador. Então,
por que isso? Por que não? Então, às vezes, quando eu dou um não, eu tenho até um apelido interno que é coordenacão, porque às vezes eu dou um não, sabe? Mas tem uns que dizem assim, sim, não, mas por que não? Então eu tenho que traçar uma estratégia para poder justificar aquele não. Então eu disse, poxa, eu também era assim, sabe? Tem que dar um não justificado. Mas eu me vejo, às vezes estou lá naquela sala de aula, dando aula, e algum aluno faz uma pergunta e eu fico pensando, meu Deus, era eu há pouco tempo, né? Eu só tenho 4 anos de formação, então eu me vejo muito nos alunos. Eu acho que por minha idade também, ser próxima à idade deles, me vejo muito, de verdade. Os meninos, os núcleos gestores até brincam comigo dizendo, tem hora que tu se mistura demais. Mas é porque eu acho que é necessário esse contato. Arthur tem um perfil semelhante de estar próximo a esses alunos. Até porque estabelecer um distanciamento dificulta muito mais, Dificulta o processo. Né? Muito verdade, mais. verdade. E o professor, ele também, justamente por essa proximidade, tem também aquele papel ali de orientar não só o conteúdo programático ali da disciplina, mas como Tereza já disse, para a vida, em algumas coisas, a gente recebe aluno que viaja, sei lá, 2h30 para vir, 2h30 para voltar para casa, chega aqui cansado, enfim. E a gente até isso precisa entender e ponderar, né, na hora de tornar essa rotina mais leve, né? O nosso aluno, grande parte deles, são alunos que já vêm de uma rotina cansativa. Geralmente trabalham 2 turnos, pegam estrada, muito tempo ainda em um ônibus que muitas vezes quebra, tem algum problema durante o percurso, e quando chega à noite ele precisa ser acolhido. Então é importante manter essa relação próxima, fazer com que eles se sintam pertencentes ali àquele espaço. Porque assim como um professor pode mudar a vida de um aluno, Exato. ele também pode travar ali a vida daquele aluno. Exatamente. E fazer com que aquele aluno até perca o encanto que ele tem pelo curso, pela profissão que ele escolheu seguir. Exato. E além do nosso papel em docente, nem sermos docentes, nós somos coordenadores. E assim, embora nós temos os núcleos gestores que nos dão suporte, estágio, TCC, pesquisa, mas tudo eles vêm para a gente. Então, se é um coordenador de portas fechadas, um coordenador estrela, que é muito distante do aluno, não geram empatia e eles acabam que não se identificando com a gente. Então, se a gente não estiver lá disposto, tanto para organizar a questão acadêmica, mas às vezes também pessoal, com certeza precisa ser escutado. Com certeza a Tereza recebe também mais questões pessoais de relacionamento amoroso, de casa, que está atrapalhando ali, a gente nota, porque você vai conhecendo os alunos, né? Sim. Então você vê que 2 semanas que aquela pessoa ali não está tão engajada. Que o boa noite está diferente, que o bom dia está mais silenciado. Eu lembro um aluno, assim que eu voltei como coordenador, a gente estava dando ele muito bom aluno e ele começou a faltar. Aí quando foi assim umas 3 semanas ele faltando, a gente foi dar uma aula prática no Biolab. Aí eu disse, vem cá, o que está acontecendo? Isso é bom, sua nota é boa, mas você está uns 3 semanas sem vir para a aula, está com um problema em casa, não sei o que. Não desista, converse com a gente, veja o que, que a gente pode fazer. Eu sei que é um assunto delicado, mas não desista não, porque você tem potencial, tem futuro. E às vezes uma palavra já dá uma... Né? Você não está sozinho, né? Como a gente escuta. Eu tive uma aluna recentemente, estava passando por algumas situações pessoais. E aí a única coisa que eu fiz por ela foi escutar, acolher. E ela sempre conversava. Como o Arthur disse, eu não sou de portas fechadas, de portas abertas mesmo. Quem for lá no curso, eu nunca vou estar só na sala. Sempre vai ter um aluno, professor, alguém. E aí eu também gosto de disponibilizar o meu telefone. E aí eu lembro que eu fiquei durante a semana inteira conversando com essa aluna, quando ela vinha relatar a situação. E sexta-feira eu estava assim, um dia tão estressante, tão cansativo, final de semana, muitas demandas, muitas coisas aconteceram. E aí quando eu cheguei lá na minha sala, a secretária Isabela, maravilhosa, disse, deixaram uma encomenda aí na mesa. E aí quando eu cheguei tinha uma cartinha, eu já vinha assim de um dia cansativo. Aí quando eu li a cartinha, chega a lágrima desceu de saber que ela só precisava ser ouvida. A gente não tem que estar em sala sendo apenas conteudistas. Então, ela só precisava ser acolhida. E a cartinha é a coisa mais linda. Eu levei para casa e guardei numa caixinha que eu tenho lá. Então, isso é muito satisfatório. Sim. Acredito que Arthur deve ter a mesma sensação, a mesma emoção vivenciada quando algo assim acontece. Então, assim, eu acho muito importante, Mivan, manter essa relação próxima com eles, estar no meio deles.
Quando eu vejo que é a hora do intervalo, das 2 primeiras aulas para as 2 últimas, eu corro pro corredor. E aí, qual é a boa de hoje nesse corredor? Bora aqui conversar. E lá também a gente capta informações importantes. Verdade. Às vezes não chega formalmente, algumas demandas que precisam ser resolvidas, Exato. mas naquele momento ali de interação informal, Eles você soltam. consegue colher informações importantes. Então é muito bom manter essa relação próxima e fazer com que eles sintam confiança também, né, Arthur? Em trazer o que precisa melhorar, Isso. o que tá bom, receber esse feedback, seja ele positivo ou negativo. Até porque o trabalho precisa ser feito para eles e por eles. Então é importante dar voz e escutá-los também. Então é isso. A gente tá chegando já pro finalzinho desse nosso bate-papo aqui, mas eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para os professores, não apenas como biomedicina ou como psicologia, mas para o nossa equipe de professores como um todo, né? Para quem quer ser professor também, que é a profissão que forma todas as profissões, né? Então, que mensagem vocês deixariam? Começo? Pode começar. Então, eu queria agradecer inicialmente, não é, aos professores que fazem parte do time do Unifip, do time da biomedicina, mas para todos, né, somos todos colegas, então a gente se cruza também em corredores, em eventos, né, a gente tem parcerias com outros cursos também, e agradecer, não é, pelo desempenho e pelo empenho em fazer o Unifip funcionar, porque da mesma forma que o Unifip é constituído por alunos, também é constituído por docentes, né? Então, é a outra metade importante nesse jogo educacional, nessa mistura toda. Então, quero parabenizá-los amanhã, não é, dia 15, a data comemorativa para todos nós, e dizer que é um prazer conviver com vocês, trocar experiência com vocês. Alguns foram meus professores, outros foram meus alunos na época de preceptoria e hoje estão como docentes do curso de biomedicina e de outros cursos. Então, parabéns, que seja uma semana bem legal para todos vocês. Então, eu gostaria de parabenizar todos os professores do Unifip e deixar a seguinte mensagem, que a gente possa continuar transformando realidades, despertando sonhos e impactando o futuro de muitos alunos. E para você que deseja ser aluno, o caminho é esse. Começa aqui, a formação acadêmica de vocês. Comece no primeiro dia que vocês decidem fazer o curso. E o Unifip tem muitas oportunidades de fazer com que esse sonho ele se torne realidade. Assim como foi possível transformar o meu sonho, o sonho de Arthur, em realidade de estar como professores. Então, feliz dia dos professores e um beijo em cada um de vocês. Valeu, muito obrigado, Tereza, muito obrigado, Arthur, muito obrigado vocês também que nos acompanham aqui no podcast Unifip. Também deixo meu abraço para todos os professores e professoras aqui do Unifip, os que foram responsáveis pela minha formação, tanto acadêmica quanto, né, toda a minha trajetória de estudante. Nós somos aqui, né? Frutos do Unifip. Exatamente, do trabalho e da dedicação de cada um de vocês. Uma boa semana do professor para vocês e para quem nos acompanha, até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau. Tchau.